Suas palavras têm poder, então pense bem antes de dizer algo que possa se arrepender. Esse relato não vai ser fácil de escrever, pois tenho que lembrar de alguns detalhes que me deixam profundamente abalada. É uma moça que nos conta. Mas eu quero compartilhar com vocês, para que não cometam o mesmo erro que eu. Gil era aquele tipo de irmão protetor, sabe, Ana? Mas ele era ao extremo. Até mais do que os meus pais. Ele não me deixava ir a lugar algum. Ele me fazia passar o maior vexame na frente dos meus amigos, principalmente dos meus amigos homens. Às vezes eu pedia para os meus pais me deixarem ir a alguma festa e eles deixavam. Mas aí o Gil não deixava. E dizia que se eu fosse, ele ia lá me buscar à força e me fazer passar a maior vergonha. Eu não duvidava disso, não. E eu acabava ficando em casa. Gil e eu vivíamos brigando por causa dessas coisas. Eu o xingava, mas ele só sabia rir. E dizia que eu só ia namorar quando eu completasse os meus 40 anos. Vê se pode. Ana, havia um motivo para ele ser tão protetor assim comigo. Ele foi quem cuidou de mim quando eu era bebê. Meus pais, eles tinham que trabalhar na roça. E como Gil era o mais velho dos irmãos, ele tomava conta de nós. Mas mesmo com esse motivo, o jeito dele me irritava profundamente. Tudo que eu queria fazer, ele não deixava. E tinha que dar algum palpite. Um certo dia, chegou em minha casa alguns amigos do Gil. Eles haviam combinado de tomar um banho em uma lagoa que ficava 3 a 4 quilômetros da nossa casa. Estava um dia de sol e quando eles estavam saindo, eu pedi para o Gil se eu podia ir também. Mas ele não deixou. Disse que eu estava doida de pensar que ele ia me deixar ir, sendo que só ia homem lá. Então ele se virou e saiu andando. Eu fiquei com muita raiva, mas muita raiva mesmo. E eu apenas gritei para ele: "Tomara que você se afogue!" Olha, eu tô chorando contando isso. Bom, por volta de 1 hora depois que eles haviam saído, eu olho pela janela e vejo alguns amigos do Gil vindo correndo até a nossa casa. Eu fui pra fora e perguntei: "Vocês não iam ficar a tarde toda? Bem feito, a água estava fria, né? Cadê o Gil? Eu vou rir na cara dele." Então vi que os rapazes estavam com um olhar desesperado e me pediram para chamar a minha mãe. Eu perguntei a eles o que estava acontecendo, mas eles diziam que eles queriam falar com a minha mãe. Meu pai não estava em casa no momento. Então eu a chamei, ela veio, e eles meio que sem saber o que dizer, discutindo quem iria contar, até que um falou: "Nem sei como falar isso." Quando a gente chegou na lagoa, a gente começou a nadar. E o Gil queria disputar quem chegava no meio da lagoa primeiro. Ninguém aceitou, porque lá no meio é muito fundo, mas ele é teimoso, a senhora sabe. Então ele pulou na água e foi, nadando. Quando ele começou a se debater contra a água e afundou de repente. A gente esperou se ele ia subir de novo, mas ele não subiu. Minha mãe começou a se desesperar, dizendo que era para chamar o bombeiro, e um dos rapazes disse que já havia chamado, e eles já estavam vindo. Eu ainda não queria acreditar, eu pensava que o Gil estava apenas fazendo alguma brincadeira besta. Então eu tentei não me desesperar. Eu olhava toda hora pela janela para ver se ele estava vindo, mas isso infelizmente não aconteceu. Os bombeiros chegaram quase 2